Justino, Amália Justino, João Roberto Justino e Roque Antônio Justino, João e Cacilda, Antônio e Maria, família Langner, pelas almas do purgatório, Renato Gomes, Benedito de Lima Gomes, Cidair Linhares, Maria Moreira Mendes, família França, família Rosa e família Curique. Pela saúde de Nilda Cruz de Almeida, Antônio Alberto Augusto Leite, Tereza Rodrigues Simões, Isabel de Souza Lima, Tiago e Ana, César Henrique, Calel e Lourenço, Iracema Luísa Conceição Campos. Pelo aniversário de Paulo Almeida, de Amanda Leite Silva, de Ilza Maria de Deus, Clóvis de Oliveira, Vera Lúcia Rodrigues de Souza, em ação de graças pela cura de um câncer, por uma graça a ser alcançada, por uma cirurgia e pela paz no mundo. Cantemos. Caríssimos, podemos sentar um pouquinho. Nós queremos unir as nossas orações a tantos e tantos que nesta primeira sexta-feira do mês se reúnem com seus olhos voltados para o Sagrado Coração de Jesus. Queremos pedir que Ele nos faça assim tomados da sua presença, para que, enriquecidos pela sua divina misericórdia, possamos nos preparar de maneira muito perseverante e esperançosa para a celebração de Pentecostes, no próximo domingo, do derramamento do seu Espírito.
Hoje nós vamos recolher a nossa meditação um pouquinho antes da Santa Missa e queremos pedir ao Senhor que Ele nos dê a graça sempre de sermos ungidos pelo Espírito de Deus. Nós somos batizados, recebemos a primeira Eucaristia, tomamos da Sua Palavra, somos oficialmente por nós mesmos e de uma forma de opção dizemos, quando recebemos o sacramento da Crisma, nós aceitamos, nós tomamos posse daquela primeira iluminação, a primeira grande consagração que nós vivemos, o batismo. E depois, com 14, 15 anos, nós somos ungidos pelo santo óleo do Crisma e o bispo suplica, pedindo a todos os fiéis que estão conosco naquele momento, na Santa Missa, que intercedam a Deus para que os crismandos recebam a unção do Santo Espírito. Quando nós começamos a participar dos movimentos, às vezes também dos ministérios, da pastoral, nos é proposto muitas vezes o batismo no Espírito. Tomar consciência desse Espírito que conduz a sua vida. Porque às vezes, até pela falha da catequese, ou a qualquer outro momento que passou despercebido pela nossa evangelização, nós acabamos não tomando consciência e posse desta sagrada unção do Divino Espírito Santo. Então, quando nós somos ungidos pelo Espírito, nós vamos adiante. Vocês têm muito em mente, quando Jesus foi batizado, desceu sobre ele o Espírito de Deus e se ouviu uma voz: "Este é o meu Filho amado." Jesus disse: sereis batizados, mas recebereis também o Espírito de Deus. Hoje nós cristãos, quando somos batizados, recebemos o Espírito Santo na sua inteira abundância, na Trindade Santa. Mas depois de adulto, muitas vezes nós queremos também, nas nossas experiências de oração, nos nossos retiros, nos nossos momentos de estar com Jesus, queremos também que Ele tome posse da morada que somos nós. Então nós vamos ouvir o irmão e pedir que a graça de Deus possa estar com ele, que nós todos possamos usufruir desse dia, a nossa sexta vela. Então, que Jesus continue a nos iluminar para viver bem essa primeira sexta, e que você faça depois as suas intenções para essa primeira sexta-feira do mês de junho. Boa noite, meus amados irmãos. Boa noite. Que a paz de Jesus e o amor da Santíssima Virgem Maria permaneçam em nossos corações nessa noite. Eu me chamo Neto, tenho 41 anos, sou casado com a Paula, que está conosco aqui hoje cantando. Temos 6 filhos, 2 sob o cuidado da misericórdia de Deus e 4 meninos. Eu faço parte do grupo de oração Maranatá, que acontece todas as quartas-feiras, lá na comunidade Santa de Viges, na SECAP. A partir
partir das 20 horas, inicia o nosso grupo de oração. Eu participo da Renovação Carismática Católica há pouco mais de 20 anos e nesse tempo estou coordenador da Renovação Carismática aqui na cidade de Itapeva, um tempo de muito trabalho, mas de muita graça de Deus. E é uma alegria poder estar aqui. Agradeço a oportunidade, na pessoa do Monsenhor, que essa é a paróquia onde eu tive a minha primeira experiência com o amor de Deus, onde eu comecei a minha caminhada com o Senhor, onde o Senhor me chamou. Então é uma alegria muito grande estar aqui com todos vocês essa noite. E nós vamos falar essa noite sobre o batismo no Espírito Santo. O batismo no Espírito Santo, lá no livro do Atos dos Apóstolos, no capítulo 1, versículo 4, vai dizer assim que Jesus, ressuscitado, apareceu aos discípulos e ele dizia: não vos afasteis de Jerusalém e esperai o cumprimento da promessa. João Batista batizou com água, mas vós sereis batizados no fogo. E essa experiência que Jesus estava dizendo, quando ele falava que era para aguardar em Jerusalém, porque eles seriam batizados no fogo, Jesus estava dando uma promessa de avivamento, ou seja, os apóstolos, os discípulos seriam mergulhados no Espírito Santo, impregnados do Espírito Santo, tomados pelo amor de Deus através da graça do Espírito Santo. Jesus dizia assim: vós sereis impactados pelo poder do Espírito Santo, quando ele dizia que seriam batizados no fogo. E é por isso que uma coisa que é importante que nós compreendamos, irmãos, para que nós possamos viver a experiência do batismo do Espírito Santo, assim como aqueles homens e aquelas mulheres foram aconselhados por Jesus a permanecer em Jerusalém unidos, nós precisamos permanecer na igreja. Quem não persevera na igreja não consegue viver a experiência mais profunda com o batismo do Espírito Santo, não consegue viver essa experiência de intimidade. Para que nós possamos viver a intimidade do Espírito Santo, é necessário ser igreja. Amém? Portanto, meus queridos irmãos, o batismo no Espírito Santo é essa experiência impactante de preenchimento de amor, ou seja, é o amor de Deus Pai pelo Deus Filho, é o amor do Pai Criador por Jesus Cristo, nosso Senhor, seu Filho muito amado. Esse amor que nos preenche até transbordar, ele flui eternamente entre o Pai e o Filho. É um amor que não se cessa, que não se cansa de ser derramado sobre nós. O Pai ama o Filho ama ardentemente o Pai. E esse amor é derramado sobre nós abundantemente, poderosamente, incansavelmente sobre aqueles que se abrem, sobre aqueles que clamam. A palavra do Senhor vai nos dizer: pedi e recebereis, batei e abrir-se-vos-á, buscai e achareis. É necessário que nós peçamos, é necessário que nós juntos como igreja, mas também na nossa vida pessoal, clamemos essa graça sobre a nossa vida, porque é uma graça abundante. E a palavra de Deus vai dizer através de São Paulo na carta aos Romanos, no capítulo 5, versículo 5: a esperança não engana, porque o amor de Deus foi derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. O amor de Deus é derramado poderosamente pela graça do Espírito Santo. E quando nós estamos tomados, abrasados pelo amor de Deus, o Espírito Santo nos ensina a amar a Deus de um jeito novo, de um modo novo, como nós nunca amamos. A cada dia nós aprendemos a nos aprofundar nesse modo novo de amar a Deus, nesse modo novo de entregar a vida para Deus. Porque, irmãos, para nós que somos pecadores, é necessário compreender que todo dia é uma batalha contra o pecado. Então, a cada renúncia eu aprendo a amar a Deus, e a cada renúncia que eu tenho a graça de viver a intimidade com o Espírito Santo, o Senhor fortalece o nosso coração. É uma experiência que dá um sentido novo para a nossa vida, que dá um sentido novo, como o Senhor falava sobre a experiência de viver, de receber o sacramento do batismo do crisma. E o Senhor colocava no meu coração que a experiência depois que vem com o batismo do Espírito Santo, porque o batismo do Espírito Santo não é um novo sacramento, não anula sacramento, mas é uma força
para iluminar o nosso coração. É como quando a gente chega na casa e a casa está com a luz apagada, e você acende a luz para você poder enxergar quando você está entrando. E daí, quando a casa está bagunçada, você acende a luz, você se depara com o quê? Você se depara com a roupa no chão, você se depara com os tênis jogados, com louça suja na pia. Assim é a experiência do batismo do Espírito Santo. É uma luz do amor de Deus que se acende e nos faz enxergar em nós mesmos aquilo que precisa ser arrumado. É o Espírito Santo dizendo: estou aqui para colocar ordem na casa. Viver e abrir-se à experiência do batismo do Espírito Santo é receber uma efusão poderosa do amor de Deus que fortalece e nos renova nos nossos sacramentos, que nos dá o desejo ardente de viver os sacramentos da igreja com muito mais amor e muito mais intimidade com Deus. É essa experiência que nos levanta do chão e nos faz começar a enxergar o pecado que antes não enxergávamos na nossa vida. O pecado que antes para nós era algo normal. E para o mundo lá fora, tantas coisas hoje é normal. Tantas coisas que ofendem ao coração de Deus é normal. Mas pela experiência do amor de Deus, pela força do Espírito Santo, nós começamos a enxergar o mundo com os olhos espirituais. Acende-se essa luz que ilumina o nosso coração, essa luz que traz a nossa visão espiritual ser mais aguçada. Nosso coração se volta para Deus e a vontade divina em nossa vida gera uma alegria interior que o mundo não pode tirar. Então a experiência do batismo do Espírito Santo traz uma alegria, porque nós entendemos que a alegria não está no dinheiro, que a alegria não está na matéria, que a alegria não está nos cargos, status, prestígio que possamos ter nesse mundo, mas está em saber que somos filhos amados de Deus. O batismo do Espírito Santo, através da renúncia do pecado, nos devolve a dignidade de filhos amados de Deus e nos leva, a partir dessa experiência de alegria interior, de alegria em Deus, de coração voltado para Deus, nos leva ao desejo ardente de testemunhar que essa experiência de amor mudou a nossa vida. Eu me lembro do meu trabalho, que eu conversava com um colega de trabalho, e ele, sendo ateu, ele ficou um tempo falando para mim sobre ciência, uma pessoa muito inteligente, eu não conseguia nem acompanhar o raciocínio dele. E eu falava: Senhor, agora eu preciso testemunhar, mas ele é muito melhor do que eu nos argumentos. Me dá a graça do Espírito Santo, valeu Nossa Senhora. E aí ele falava assim: olha, está vendo esse remédio aqui, de pirona? Esse remédio aqui, ó, o cientista que fez, o cientista descobriu assim, estudou e foi feito. E eu tomo ele, né, porque eu tomei uma vez e melhorou minha dor de cabeça. E cientificamente está comprovado que melhorou minha dor de cabeça. Eu falei assim: pois é, meu colega, eu vivo segundo o Espírito Santo porque eu experimentei o amor de Deus, pelo meu coração. E eu não preciso da comprovação científica, mas eu preciso testemunhar que a graça do amor de Deus é esse remédio que cura o nosso coração. A experiência do batismo do Espírito Santo gera metanoia, irmãos. Gera metanoia, gera mudança de vida. Eu não quero mais, não que eu vou sair achando santo melhor do que o outro, mas eu não quero mais a vida que eu vivia antes. Eu não quero mais a vida de pecado. Eu aprendo a amar os irmãos incondicionalmente. Aprendo a me amar incondicionalmente e amar a Deus sobre todas as coisas. Essa é a verdadeira e poderosa experiência com o Espírito Santo, que nos faz testemunhar e nos leva a desejarmos sermos conduzidos pelo Espírito Santo e se colocar assim a serviço da obra de Deus, a se colocar a serviço da obra do Senhor, mas muito antes da obra do Senhor, servir ao Senhor da obra. Muito antes de amar a obra do Senhor, amar ao Senhor da obra sobre todas as coisas. Independente se eu tenho um cargo, um status ou não, eu vou amar a Deus sobre todas as coisas. O batismo do Espírito Santo nos devolve a dignidade de filhos amados de Deus. E essa graça, que é o cumprimento da promessa do Senhor, feito lá
um pouco antes da ascensão do Senhor ao céu, Jesus fez a promessa e essa promessa se cumpriu. E quando eles estavam reunidos, vieram aquelas línguas de fogo, como todos conhecem esse texto de Atos dos Apóstolos, e aqueles homens e mulheres que estavam vivendo perseguições, passando fome, com medo da morte, com medo de serem perseguidos, porque viram como o Senhor foi perseguido. Eles foram rebustecidos por uma coragem e um ardor missionário que fazia eles desejarem perder a vida pelo Evangelho. Eles se alegravam em estar sendo açoitados pelo Senhor. São Pedro saiu e pregou e converteu milhares de pessoas após essa experiência. A sombra de Pedro curava as pessoas. O que falta para nós, irmãos? Para que nós também sejamos tão cheios do Espírito Santo quanto aqueles homens e aquelas mulheres que estavam nessa experiência de Pentecostes, do batismo no Espírito Santo. Porque nosso Deus é o mesmo de ontem, hoje e sempre. Deus continua desde Pentecostes, nos apóstolos, sobre a Virgem Maria, sobre os santos, os mártires, sobre todos os séculos dos séculos, derramando o seu Espírito. Deus Pai que ama o Filho que ama o Pai, e desse amor transborda a graça do Espírito Santo, que é a terceira pessoa da Santíssima Trindade, até hoje. Em 1895, para encerrar, Santa Helena Guerra uma irmã religiosa começou a escrever cartas para o Papa Leão XIII, pedindo, sob inspiração do Espírito Santo, que a igreja retornasse à sua devoção ao Espírito Santo de Deus. Olha a ousadia do Espírito, que a experiência de intimidade com o Espírito Santo leva o homem a conduzir a sua vocação, a sua vida. Ela escreveu carta para o Papa, humildemente, mas na autoridade do Espírito. E a partir daí também começou-se um novo mover do Espírito sobre a igreja. A partir daí veio o concílio, veio uma série de situações, mas é fato, veio também a experiência de Duquesne em 1967, um retiro onde jovens estavam reunidos em Pittsburgh, onde eles pediram e clamaram uma renovação do sacramento do batismo, uma renovação do sacramento do crisma, e através dali eles também receberam o batismo do Espírito Santo, e a vida daqueles jovens mudou, e assim nasceu a renovação carismática católica. O que eu posso dizer também, irmãos, que é a resposta desse apelo para voltar ao Espírito Santo. Como renovação carismática católica, eu posso falar que nós temos muitas falhas, muitas coisas a se consertar, mas também temos muitas virtudes, porque é o Espírito Santo que opera, mas nós somos humanos. Mas é fato, irmãos, que pela graça do Espírito Santo nós podemos vencer todas as coisas desse mundo, porque o Espírito Santo, Paráclito, que é aquele sem mácula, aquele de conduta irredutível, que quando sentava-se ao lado de alguém, o Paráclito, ninguém podia acusá-lo, porque ele era uma pessoa cujo testemunho era justo, correto. Assim é o Paráclito, o Espírito Santo em nossas vidas. Aquele que anda com o Espírito Santo anda em ardor de santidade. Quero convidar você a pedir, coloca a mão sobre o seu coração, para nós encerrarmos aqui nesses 2 minutinhos, que nós possamos clamar: vem Espírito Santo de Deus. Pode repetir comigo: Espírito Santo de Deus. Espírito Santo de Deus. Como em Pentecostes. Eu quero clamar sobre a minha vida, sobre a minha vocação, uma renovação. Vem Espírito de Deus e me coloca no caminho de vida, em obediência à vontade do Senhor. Poder
agradecemos o Espírito de Deus que nós acabamos de ouvir do Neto. É Ele que gentilmente apacenta a nossa vida. E todas as vezes que nós nos reunimos para a Eucaristia, nós esperamos que esse Espírito permita que a palavra do Divino Mestre toque o nosso ser, a nossa vida. São João Paulo II lembra-nos que na Santa Missa a palavra do Divino Mestre é por excelência o que Santo Inácio lembrou-nos. Por isso que nós vemos sempre o ministro, o aspirante, o coroinha, acólitos, sempre com 2 velas aqui, porque diz ele, a palavra do Divino Mestre é a sua carne, entregue a nós para nos alimentar. E essa carne nos levará a Ele, à mesa eucarística. E lá nós encontramos novamente o fruto do Divino Espírito. O que era partícula, água, trigo, o que era uva, o que era a criatura de Deus, que é a água, o trabalho do homem e da mulher, que está ali no cálice, na patena, a providência divina, que é a água. Nós temos a ação do Espírito sobre as nossas oferendas. Quando você escuta o ministério, o coro, os grupos cantando a preparação das oferendas, não é quando nós entregamos o nosso dinheiro. Esse dinheiro serve para a gente pagar a luz, alguma coisa que precisa por aqui, o funcionalismo, as outras coisas todas. Mas a oferenda é do pão, do vinho, da água, que é a criatura de Deus, e ali o Espírito Santo nos dá o corpo e o sangue de Cristo. Por isso que vocês sempre observam que a oração eucarística diz: mandai, mandai. Tem uma teologia muito terrível, ela tem vários nomes, mas em alguns cantos chamam da teologia da prosperidade. Essa teologia é meio esquisita porque ela diz assim: ordene, diga, obrigue, sabe a quem? A Deus. E nós não obrigamos a Deus, nós não damos ordem a Deus, nós suplicamos a Deus. E essa teologia está na cabeça de muitos, infelizmente. É um toma lá da cara, o Senhor tem que dar isso, senão eu não faço isso. Com Deus nós não fazemos negócios, porque Ele já fez tudo o que nós precisamos, a salvação. E quem nos faz assim, ardentes desse desejo da presença dEle, que nos conduz, como disse o Neto, advoga em nosso favor, é o Espírito de Deus. Por isso que a Igreja do Divino Mestre, e nós, é claro que até afetuosamente dizemos, é a minha igreja, a nossa igreja, nós falamos isso de uma forma muito carinhosa, não tem nada de posse, porque na verdade a igreja é de Cristo, e nós somos membros desta posse que pertence a Ele. O senhorio é de Jesus. Então, se o senhorio é de Jesus, é o Espírito que impulsiona os membros da igreja de Cristo, não é outro, não é outro. Por isso que de vez em quando nós, erroneamente, eu posso daqui uns tempos sair aqui da piedade e dizer aos outros: olha, quando estive lá na piedade, fiz lá uma grande obra, um grande serviço. Eu sou mentiroso, imbecil, porque quem realiza é o Espírito de Deus, é o Espírito. E os que vieram, vocês todos e os irmãos que participam aqui, eles vêm por causa desse Espírito
que é fecundo com eles na sua casa, porque eu creio que você não poderia ter vindo a preguiça, as nossas comodidades. É tão maravilhoso, não vou. Os nossos prazeres, hoje tem um churrasco, hoje tem uma cerveja gelada nesse tempo de verão, uma piscina que me espera, os amigos que são desejosos, belíssimos, tudo isso é muito bom, graças a Deus que você está tendo esse paladar para beber, para comer, para estar com os amigos, mas esse convite não é humano, ele é divino. E quando você chega para o encontro com Ele. Então, que o Senhor nos conceda essa graça. Deus lhe pague, Neto, os irmãos que estão aí conosco, que vão cantar a glória de Deus na Santa Missa. Deus lhe pague você que está conosco nessa primeira sexta, aos irmãos todos que estão nos acompanhando também com as suas orações, e que aqueles que pediram de forma providente para que rezássemos por eles, nós os colocamos todos no altar do Senhor. Cantemos a Santa Missa. Apocalipse, capítulo 1, versículo de 5 a 6. Jesus nos ama, por seu sangue nos libertou dos nossos pecados e fez de nós um reino, sacerdotes para seu Deus e Pai. Aleluia. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.
O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Meus caros, a presença magnífica dele nós reconhecemos e a promessa dele é estar conosco. Nós agradecemos ao Senhor e ardorosamente reconhecemos a sua divina misericórdia. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduz à vida eterna. Ó Deus, pela glorificação do vosso Cristo e pela iluminação do Espírito Santo, nos abristes as portas da eternidade. Concedei nós, vos pedimos, que a participação em tão grande dom aumente o nosso fervor e faça crescer a nossa fé. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus e convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Leitura dos Atos dos Apóstolos. Naqueles dias, o rei Agripa e Berenice chegaram a Cesareia e foram cumprimentar Festo. Como ficassem alguns dias aí, Festo expôs ao rei o caso de Paulo, dizendo: está aqui um homem que Félix deixou como prisioneiro. Quando eu estive em Jerusalém, os sumos sacerdotes e os anciãos dos judeus apresentaram acusações contra ele e pediram-me que o condenasse. Mas eu lhe respondi que os romanos não costumam entregar um homem antes que o acusado tenha sido confrontado com os acusadores e possa defender-se da acusação. Eles vieram para cá e no dia seguinte, sem demora, sentei-me no tribunal e mandei trazer o homem. Seus acusadores compareceram diante dele, mas não trouxeram nenhuma acusação de crimes de que pudesse suspeitar. Tinham somente certas questões sobre sua própria religião e a respeito de um certo Jesus que já morreu, mas que Paulo afirma estar vivo. Eu não sabia o que fazer para averiguar o assunto. Perguntei então a Paulo se ele preferia ir a Jerusalém para ser julgado lá. Mas Paulo fez uma apelação para que a sua causa fosse reservada
ficasse preso até que eu pudesse enviá-lo a César. Palavra do Senhor. Quanto é grande o seu amor aos que
Proclamação do Santo Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São João. Glória ao Senhor. Jesus manifestou-se aos seus discípulos e depois de comerem, perguntou a Simão Pedro: Simão, filho de João, tu me amas mais do que estes? Pedro respondeu: Sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Jesus disse: apacenta os meus cordeiros. E disse de novo a Pedro: Simão, filho de João, tu me amas? Pedro disse: Sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Jesus disse-lhe: apacenta as minhas ovelhas. Pela terceira vez perguntou a Pedro: Simão, filho de João, tu me amas? Pedro ficou triste, porque Jesus perguntou 3 vezes se ele o amava. Respondeu: Senhor, tu sabes tudo. Tu sabes que eu te amo. Jesus disse-lhe: apacenta as minhas ovelhas. Em verdade te digo, quando eras jovem, tu te cingias e ias para onde querias. Quando fores velho, estenderá as mãos e outro te cingirá e te levará para onde não queres ir. Jesus disse isso, significando com que morte Pedro iria glorificar a Deus. E acrescentou: segue-me. Palavra da salvação. Glória ao Senhor. Caríssimos, João 14, 26, o Espírito Santo, aquele que dá o discernimento, o Paráclito, haverá de lembrar-vos de tudo o que eu tenho falado. Vocês ouviram o apóstolo dando-nos o seu testemunho, e cada vez mais ele tentando aumentar o tempo da sua vida, que estava chegando ao fim, para aproveitar o máximo possível falar de Jesus.
até mesmo para aqueles que o acusavam. Quando o Neto estava falando, ele disse do colega dele lá da ciência e a necessidade do testemunho. O apóstolo também. Mesmo aqueles que estavam acusando, ele ainda diz: olha, preciso de mais tempo. E ele vai adiante. E eles começam já a dizer: olha, nós não sabemos, mas ele fala de uma pessoa, mas para nós ele já morreu. Porém, ele fala com uma autoridade tamanha que nós estamos averiguando para ver se é verdade que aquele que nós sabemos que morreu, mas o apóstolo fala que está vivo, nós estamos averiguando para ver se isso é verdade. E como eles não chegaram a uma conclusão, eles disseram: então nós vamos mandar para outra instância, porque não sabemos, não temos o conhecimento desses fatos da vida. Nós temos o conhecimento da morte, mas não da vida. Meus queridos, por isso que nós de vez em quando confundimos algumas coisas. Quando você vai no funeral, no velório, você vê os parentes e amigos ali com lágrimas aos olhos, e você já remete para o fracasso, para a dor, para o sofrimento, para a fragilidade, para a fraqueza, até para um contra-testemunho. E não é nada disso. Tudo isso é falso. Aquilo que está acontecendo com eles é a capacidade de um lado e do outro lado a incapacidade de formular frases para dizer àqueles que ali estão, amigos, parentes, o quanto nós nos amamos. A lágrima significa isso. O quanto nós nos amamos. Daí você diz: mas quando amamos, esse verbo deveria estar no passado. Quanto nós nos amávamos? Não, está no presente. Porque aquele que está em Deus, Deus está em nós. E nós lembramos com grande graciosidade dos nossos que estão em Deus. Não temos medo, porque quem está em Deus não faz mal a ninguém. Nós lembramos com graciosidade, com saudade de todos os feitos. Ele está vivo porque participou da glória do santo batismo, foi ungido pelo Espírito de Deus, alimentou-se segundo a promessa de Cristo do altar, recebeu o corpo e o sangue do Senhor. E no capítulo 6 do Evangelho de São João é muito claro: se você toma desta carne e bebe desse sangue, você tem parte comigo. Mesmo que você morra, você viverá. Quando homens e mulheres que nunca escutaram, nunca ouviram e escutaram esse anúncio do amor de Deus em favor deles, eles disseram: o que nos impede de participar dessa glória? O que nos impede de sermos batizados? Nós queremos. Nós queremos. Então, Paulo fez uma apelação para que a sua causa fosse reservada ao juízo do imperador Augusto. Ele sabia que ia viajar para esse tempo. E nessa viagem não vou deixar de escrever as cartas que nós temos. E essas cartas de punho do Espírito para a nossa vida espiritual. Você fez usou o apóstolo como um canal da leitura que nós fazemos ainda hoje das suas cartas, carregadas do amor divino em nosso favor. Meus queridos,
nós terminamos olhando e agradecendo a Deus por estes dias, esta sexta-feira, amanhã o último dia, a vigília e finalmente domingo nós estamos todos prontos. Teremos aqui na matriz 3 missas, também à tarde as pregações aqui na igreja da Renovação já está lá. Vamos até gravar um vídeo, se Deus quiser, amanhã, para já postá-lo e convidar os outros, mas nas 3 missas nós teremos a graça de pedir, derramai sobre todos os fiéis, sobre todos nós, sobre os nossos afazeres, sobre as nossas famílias, essa bendita graça do seu pastoreio. E ele pede uma única coisa: você me ama? Você me ama? E se nós respondemos de fato, como Pedro, com toda a convicção, cuide dos que me pertencem. E não esqueça de você. Cuidar dos irmãos que foram confiados na sua história, na sua convivência, é você também. Você também foi confiado a você e a Deus. Você é batizado, crismado, é membro da Eucaristia, tem diante dos olhos o único Senhor e Pastor, Jesus, o Cristo, o Messias, ungido. E Pedro, Jesus diz a ele: você vai glorificar a Deus. Você vai estar velho um dia, e quando nós estamos já idosos, às vezes não conseguimos colocar os sapatos. Alguém vai pôr em nós. Esse símbolo que eu uso, que os aspirantes estão usando, vermelho, é o que ele diz a Pedro: um dia você não vai conseguir colocar mais na sua cintura para segurar a sua túnica e virar alguém para pôr. E ele vai levar você a um lugar que você nunca pensou em ir. Você vai para o martírio. E com esse martírio você vai glorificar o santo nome de Deus. Você vai entregar a sua vida, toda ela, para a edificação dos seus irmãos, para confirmá-los também na fé. Você vai fazer isso por uma única razão: porque você me ama. E aqueles que me amam são conduzidos pelo amor que alcança o nosso coração. Se você ama Jesus, agradeça ao Pai. Se você ama o Espírito Santo, renda graças ao Senhor. Se você ama a Deus, glorifique, porque amar a Trindade Santa é amar as 3 pessoas no único Deus e dizer: nós somos membros da igreja que pertence ao Senhor Jesus, e Ele nos dá a graça de sermos conduzidos pelo Espírito Santo e cuidados pelo seu pastoreio, mas com um amor muito diferente do que nós amamos entre nós. O amor que nunca nega nada a nós, que é sempre fidelíssimo. O amor do Pai, que aceitou o sacrifício do Filho para nos salvar. Guarde com solicitude. E hoje, quando receber a Eucaristia, diga ao Sagrado Coração de Jesus: Senhor, permita que essa caridade imensa do vosso misericordioso coração alcance todos aqueles que estão sedentos do seu divino amor. Meus irmãos, tivemos um incidente aqui, um menino morreu, um adolescente. Não nos cabe ficar falando que julgar de modo que era assim, porque não estávamos lá para ver as ações, e nem se ele estava certo ou errado. Mas isso é menor, porém é maior a dor que fica no coração daqueles que estão mais próximos. E não só ele, como tantos outros que nesses dias também foram ceifados, ou por causa de um celular, por causa de uma bolsa, de uma carteira, de um sapato, uma calça, foram ceifados. Poderiam estar entre nós e não estão. Outros que estão quase que vegetando nas UTIs, que são membros da Igreja de Cristo. Nós rezamos, às vezes não sabemos o nome, mas sabemos o tamanho da dor, da preocupação dos familiares, e queremos colocar
colocá-los todos aos cuidados do Senhor. Hoje eu depositei uma quantidade boa de medalhas do Espírito Santo que entregaremos no domingo nas 3 missas. Marcelo doou, ontem já entreguei lá no Divino, e hoje estamos aqui para a bênção com a Santa Missa, hoje, amanhã e domingo, nós entregaremos. Esperamos que o Espírito Santo, de fato, nos conduza, não só os nossos queridos e amados ligados à renovação carismática, mas todos nós cristãos que vivemos sob a tutela do mesmo Espírito. Que tenhamos a graça da boa convivência, porque convivendo bem, com amor, edificando o irmão, o Espírito sempre faz em nós obra nova. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Sempre seja louvado. Nos coloquemos em pé e vamos dizer ao Senhor as nossas preces. Rezemos todos juntos. Para que o Papa, sucessor de Pedro, renove todos os dias a sua total entrega à Igreja e se disponha a seguir Cristo até o fim, oremos. Para que o poder civil e as autoridades públicas sejam imparciais na administração da justiça e defendam os direitos dos mais fracos. Oremos. Para que o perdão concedido pelo Espírito Santo ao coração que se reconhece pecador faça nascer novas relações na sociedade. Oremos. Para que aqueles que são desprezados e maltratados por causa da fé, da verdade e da justiça, sintam a ajuda e a solidariedade dos cristãos. Oremos. Para que a presença de Maria nesta comunidade, nos dias da expectativa da vinda do Espírito Santo, nos ajude a acolhê-lo na oração e no silêncio. Oremos. Nós glorificamos o Senhor que acolheu tantos dos nossos queridos e amados na eternidade. Foram lembrados por vós no início da Santa Missa. Assim também como repartimos com aqueles que estão hospitalizados, os que vão fazer cirurgia, estão em casa, a nossa participação na Eucaristia. Participamos alegremente do aniversário do Paulo, da Amanda, Ilsa, Clóvis, Vera Lúcia. Encarregamos de rezarmos pelos outros, pela paz do mundo, também por aqueles que buscam em Jesus nosso Senhor a graça da bênção para os remédios e da cura para a sua enfermidade. Senhor, colocamos nas vossas mãos, confiamos em vós e fazemos por nosso Senhor Jesus Cristo, nosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém.
Orai, irmãos e irmãs, para que o meu e o vosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Tuas mãos em sacrifício, para a glória do seu nome, para o nosso bem e de toda a santa igreja. Senhor, olhai compassivo as oferendas do vosso povo, e para que elas vos sejam agradáveis, a vida do Espírito Santo purifique as nossas consciências, por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Orações do alto. O nosso coração está em Ele. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever e nossa salvação. Na verdade, é digno e justo, é nosso dever de salvação dar-vos graças sempre e em todo lugar, Senhor, Pai Santo, Deus eterno e todo-poderoso, por Cristo Senhor nosso. Ele, nosso único mediador, entrou uma vez por todas no santuário dos céus e intercede por nós, garantindo-nos a perene efusão do Espírito Santo. Pastor e guardião de nossas vidas, Ele nos chama à unânime oração, a exemplo de Maria e dos apóstolos, na espera de um novo Pentecostes. Por este mistério de santificação e amor, transbordando de alegria pascal, exulta a criação por toda a terra. Também as virtudes celestes e as potestades angélicas proclamam o hino à nossa glória, cantando a uma só voz. Na verdade, ó Pai, vós sois santo e fonte de toda a santidade. Santificai, pois, estes dons, derramando sobre eles o vosso Espírito, a fim que se tornem para nós o corpo e o sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Enviai o vosso Espírito Santo. Estando para ser entregue, abraçando livremente a paixão, Jesus tomou o pão, pronunciou a bênção de ação de graças, partiu e o deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei. Isto é o meu corpo, que será entregue por vós. Do mesmo modo, no fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos e, dando graças novamente, o entregou a seus discípulos, dizendo:
Tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé. Celebrando, pois, o memorial da morte e ressurreição do nosso Filho, nós nos oferecemos ao Pai o pão da vida e o cálice da salvação e vos agradecemos, porque nos tornastes dignos de estar aqui na vossa presença e vos servir. Suplicantes vos pedimos que, participando do corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. O Espírito nos una num só corpo. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja, que se faz presente pelo mundo inteiro, que ela cresça na caridade em comunhão com o Papa Leão, com o nosso Bispo Eduardo, os bispos do mundo inteiro, os presbíteros, os diáconos e todos os ministros do vosso povo. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja. Lembrai-vos também da vossa misericórdia dos nossos irmãos e irmãs que adormeceram na esperança da ressurreição, e de todos os que partiram desta vida, acolhei-os junto a vós, na luz da vossa paz. Concedeis, ó Senhor, a luz eterna. Enfim, nós os pedimos, tende piedade de todos nós e dai-nos participar da vida eterna com a Virgem Maria, Mãe de Deus, a Senhora da Piedade, São José, seu esposo, os apóstolos e todos os santos que neste mundo viveram na vossa amizade, a fim de vos louvarmos e glorificarmos por Jesus Cristo, vosso Filho. O Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória, por todos os séculos dos séculos. Guiados pelo Espírito de Jesus ressuscitado, iluminados pela sabedoria do Santo Evangelho, rezemos. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, e dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado
e protegidos de todos os perigos, enquanto aguardamos a feliz esperança e a vida do nosso Salvador, Jesus Cristo. Senhor Jesus Cristo, disseste aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não leis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja. Dai-lhe, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade. Vós que sois Deus, com o Pai e o Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. Provai e vede como o Senhor é bom, feliz de quem nele encontra a sua morada. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor, não sou digno que entreis em minha morada, mas em uma palavra e serei salvo. Que o corpo e o sangue de Cristo nos guardem para a vida eterna.
Graças e louvores se dê a todo momento ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Jesus, manso e humilde de coração, Dê o nosso coração semelhante ao vosso. João capítulo 16, versículo 13. Quando vier o Espírito da verdade, ele vos conduzirá à plena verdade, diz o Senhor. Aleluia. Ó Deus, que nos purificais e alimentais com os vossos mistérios, concedei nós, nos pedimos que a força desta refeição nos conduza à vida eterna. Por Cristo nosso Senhor. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Em seu favor, a intercessão de Nossa Senhora da Piedade, do bem-aventurado São José, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Meus caros, vamos descer para rezar com Nossa Senhora, pedir a ela que esteja conosco. Eu já quero convidar o senhor Ágata, não tiver nada, se quiser deixar certo para sexta-feira que vem, você dá uma olhada. Sexta-feira que vem eu tenho de Santo Antônio. Claro que tem a paróquia de Santo Antônio. Se alguém desejar ir lá, não está errado, está certo, porque a Eucaristia define a nossa identidade. Então, a Eucaristia vai acontecer lá também. O Espírito Santo dará o corpo e o sangue de Cristo. Quem for lá não há problema nenhum. Mas também nós teremos aqui para aqueles que chegam um pouco mais do serviço meio comendo, ou não querem e não têm condição ou condução para chegar até lá. Este ano, se quiser trazer pão, você pode trazer para a sua casa. Nós vamos distribuir na igreja o sonho. Você sabe que tem pastor que fala, o sonho daquele que tem baba de anjo, ele crê nos
daí tem um segredo, que você nunca sabe o que é. É aquele que é fechado, não sabe se é marmelada ou se é goiabada aquela coisa. Então, quem pensa que é marmelada é goiabada, quem pensa que é goiabada é marmelada. Então não dá para saber. Mas o sonho não, o sonho é aquele que tem a baba de anjo, que é gostoso. Então, nós vamos distribuir aqui na igreja, vamos abençoar também, porque é uma forma da nossa confraternização diante do santo da família, que é Santo Antônio. Então nós teremos a Santa Missa também, que é 7h30 na próxima sexta-feira, se Deus quiser. Mas amanhã continuamos às 6 horas da tarde, depois do domingo também. Então vamos dizer a Nossa Senhora a nossa gratidão pela sua presença nessa semana que nós estamos quase concluindo. Rainha do céu, alegrai-vos, porque o Senhor que merecestes trazer em vosso seio ressuscitou como disse. Rogai por nós a Deus. Alegrai-vos, exultai, ó Virgem Maria, porque o Senhor ressuscitou verdadeiramente. Rezemos juntos. Ó Deus, por Cristo nosso Senhor. Amém. É por Deus do Pai. Como é que é o nome do grupo que reúne lá nessa casa? Maranatá. Maranatá. Deus dê Pai a vocês. Meu Ave, quero com vocês a glorificação do Santo Nome, a vocês que vieram para a primeira sexta, também para esta missa. Deus dê Pai na nossa presença, vocês todos que serviram ao altar com a nossa presença e o nosso serviço. Meus queridos, tenham vocês todos uma noite agradável. Ide em paz, e o Senhor Jesus sempre nos acompanha. Um bom final de semana e um abraço para vocês todos. Muito obrigado. Coração